O objetivo da aula de hoje é falar, então, de medicamentos que têm a ação agonista em receptores opioides e, portanto, são usados como analgésicos. E eu vou falar também de antagonistas desses receptores, uma vez que a gente estudou isso, como fazer agonistas e antagonistas, nesse primeiro módulo. E eu vou tentar, com essa classe terapêutica, exemplificar grande parte do que a gente viu até agora. Tá? Então, é nessa ótica que a gente vai olhar para as moléculas. Precisa decorar a estrutura de todos os medicamentos, fármacos que eu vou mostrar aqui? Não, não precisa decorar tudo. Mas precisa entender por que esta ou aquela modificação aumenta ou reduz potência, efeitos tóxicos e assim por diante. Tá bom? Então, se a gente vai falar de analgesia, que é um tratamento para dor, a gente precisa resgatar alguns conhecimentos que muitos de vocês possivelmente já têm. Como, por exemplo, que nós temos tipos de dores diferentes. Dor nociceptiva caracteriza mais como algo agudo, e a dor neuropática, uma dor crônica. Quando eu falo em anestesia ou um tratamento que eu vou dar para o meu paciente, eu preciso diferenciar se a dor dele, o tratamento dessa dor, vai exigir que ele esteja consciente ou não. Se ele não vai estar consciente, não é analgesia, e sim anestesia. E é claro que a gente precisa lembrar que opioides não são a única alternativa para tratar dor. Anti-inflamatórios são utilizados para cuidar de dor, principalmente aguda. Antiespasmódicos, as meninas da sala sabem de cor que isso pode ser utilizado, mas hoje a gente vai se concentrar nos opioides. Por que foi selecionado opioides? Porque opioides é um caso clássico de simplificação molecular para a identificação do farmacófago. Então, casa muito bem com as técnicas de modelagem, de modificação molecular, quer dizer, que a gente acabou de ver. Tá? Bem, estou falando de opioides, mas historicamente eu deveria diferenciar opioides de opiáceos. O primeiro agonista de receptor opioide descoberto ou utilizado foi o ópio, né, ou seu constituinte ativo, a morfina. É claro que lá em 3000 a.C., quando usavam ópio, ninguém sabia que agia sobre o receptor opioide. Tá? Quando, depois do ópio, veio a evolução da química orgânica e a separação dos constituintes daquele extrato de papoula, descobriram, então, não só a morfina, mas várias moléculas que estruturalmente estavam relacionadas. É da mesma via biosintética. Essas moléculas que são da mesma via biosintética são opiáceos. Tá? Hoje eu posso fazer opiáceos de forma sintética. Tá? Mas a estrutura dessas moléculas sempre vai me lembrar da morfina. Entretanto, eu tenho moléculas que agem nos receptores opioides e não mantêm aquele esqueleto clássico da morfina. Então, eu faço essa diferenciação, eu não, mas os livros em geral fazem essa diferenciação entre opiáceos e opioides. Opioides é um termo mais genérico, e é por isso que eu estou me referindo a ele, porque hoje a gente vai falar de moléculas, tanto que lembram a morfina, como algumas que não têm essa semelhança tão óbvia. Só para a gente se situar do ponto de vista farmacológico, de forma bem rápida, os opioides têm ação central, elevando o limiar de percepção da dor. Ou seja, eles causam uma hiperpolarização e, com isso, eu preciso de um estímulo maior para sentir dor. É diferente dos inibidores de COX, que agem de forma periférica. Tá? Não vou entrar na farmacologia dos opioides, porque isso é assunto de farmacologia, seja na dinâmica ou na cinética. Tá? Muito bem. Além de anestesia, opioides, pelo menos os que ativam os receptores opioides, vão causar também euforia, depressão respiratória, sedação, supressão da tosse e, perifericamente, existem receptores opioides no trato gastrointestinal e lá eles vão causar constipação. Tá? O que é terapêutico daqui? A analgesia,
supressão da tosse, e no passado, a constipação já foi explorada como uma indicação terapêutica em casos de diarreia. Tá? Então, era um antidiarreico. Hoje em dia, antidiarreico é uma coisa não vista com bons olhos. Tá? Então, não está aqui em negrito por conta disso. Bem, é claro que a gente vai querer um fármaco que cause analgesia, mas que não cause depressão respiratória. Caso contrário, eu posso matar meu paciente. Mesma coisa, euforia. A euforia está relacionada com o abuso dos opioides, não com o seu uso terapêutico. Então, a gente precisa, primeiro, entender o porquê dessa diversidade de ações e como que eu vou, se é possível, separar uma da outra. Como que eu vou desenvolver moléculas que tenham prioritariamente a ação analgésica, mas não causem euforia, nem depressão respiratória, nem sedação, nem constipação. Bem, a explicação do porquê dessa variedade de ações está em dois fatores principalmente. Um deles é que os receptores opioides são subdivididos em 4 tipos. Né? O mu, o delta, o kappa e mais recentemente, para vocês não é tão recente assim, foi descoberto o receptor de nociceptina. Tá? Essa classificação de receptores, mu, delta e kappa, ela é a classificação original. Hoje em dia, a gente usa a classificação MOR, DOR e COR, que vem de Mu Opioid Receptor, Delta Opioid Receptor, Kappa Opioid Receptor. O Mu vem da morfina, o Delta do vas deferens, porque ele é mais presente perifericamente em vasos, e o Kappa vem da ketociclazocina, que foi o primeiro ligante seletivo descoberto para esse receptor. Os opiáceos, eles se ligam nesses 3 subtipos de receptores. A morfina, por exemplo, se liga nos 3. Tá? A nociceptina é uma molécula totalmente diferente. É um peptídeo. Tá? E a morfina não age sobre o receptor de nociceptina. Então, ele está separado, ele não tem a ver com os efeitos de analgesia, sedação, euforia, que nós vamos discutir hoje. Essa tabela aqui mostra de forma resumida qual que é a associação dos subtipos de receptores opioides com os efeitos que eu quero provocar ou estimular. Vejam que na analgesia está separado aqui em 3 partes, mas todas elas, o receptor mu ou mor está envolvido. Tá? O kappa está envolvido mais ou menos e o delta também menos. Então, olhando só para isso daqui, provavelmente o que eu gostaria de ter são moléculas que são seletivas para mu. Tá? Entretanto, mu também está muito relacionado com a depressão respiratória, enquanto que kappa não. E a euforia está associada basicamente com mu e com kappa não. Esses 2 fatos levaram as pessoas a pensar que agonistas seletivos para kappa poderiam ter um perfil terapêutico melhor do que agonistas seletivos para mu. Entretanto, agonistas seletivos para kappa causam também disforia, alucinação. Tá? Descobriram isso depois, né, que começaram a desenvolver moléculas seletivas para kappa. Tá? Então, hoje em dia, não tem nenhum fármaco da classe dos opioides que seja desprovido de efeitos colaterais. Quando a gente pode, com esse perfil de seletividade aqui, ter fármacos com a janela terapêutica, um perfil de segurança melhor do que é, por exemplo, a morfina. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês ao longo da aula. Tá. A morfina e os derivados opiáceos, eles foram descobertos e utilizados
desde antes de Cristo. Né? Quimicamente, eles foram descobertos 1800 e alguma coisa, quando a gente não tinha informações sobre onde eles agiam, não se pensava em termos de planejamento de fármacos, eram simplesmente produtos naturais que eram isolados de uma planta. Tá? Hoje, a gente pode olhar com outros olhos como que a gente faria para chegar numa molécula seletiva. Uma dessas formas é olhar para a estrutura desses receptores. Tá? Então, tem aqui representado em laranja como seria a estrutura do receptor DOR, em azul o MOR e em verde do kappa, ou COR. É? Aqui uma visão extracelular, onde o fármaco se liga nessa região aqui. Está vendo? Então, uma representação aqui em CPK, em esferas. Isso aqui é a morfina. Tá? E vocês não estão acostumados com isso, mas, aliás, mais ou menos acostumados. A gente viu na aula de farmacóforos que quando duas coisas encaixam bem, elas se sobrepõem bem. Né? Quando duas moléculas se sobrepõem muito bem é porque elas são muito parecidas. Aqui eu vejo que todos esses receptores são muito parecidos, exceto nessa região aqui e numa região que está lá atrás, que é o loop extracelular 2 e o loop extracelular 3. Tá? É a região onde os receptores mais divergem uns dos outros, e isso está representado aqui pela sequência primária desses receptores. Tá? Sequência primária, vocês conhecem, e embora vocês não saibam o código de uma letra de aminoácidos, nem eu sei todos de cor, dá para perceber que no loop 2 tem muita coisa que se repete, que é igualzinho nos três subtipos de receptores. Enquanto que no loop 3 eu tenho apenas um aminoácido que é totalmente idêntico. Isso poderia nos levar à conclusão que ligação perto do loop extracelular 2 nunca vai me dar um fármaco seletivo, porque são muito parecidos nos três subtipos. Entretanto, interações próximas ao loop extracelular 3, estes sim vão levar a moléculas seletivas para um dos subtipos, de acordo com o que eu sei da farmacologia, que é mais interessante. Esse conceito de ter uma região onde todos os agonistas interagem, e isso garante afinidade, e uma outra região que vai garantir seletividade, é um conceito que na farmacologia é conhecido como endereço-mensagem. Tá? Endereço é onde liga, mensagem se é seletivo para um ou para outro. Tá? A gente vê aqui a morfina enterrada lá, tá vendo? Não interagindo com as regiões que garantiriam seletividade. Por isso que a morfina ela vai agir de forma meio que em todos os receptores. E como que eu faria para planejar agonistas ou antagonistas utilizando ligantes endógenos? Tá? Primeira coisa importante é dizer para vocês que os agonistas, os ligantes endógenos de receptores opioides, só foram descobertos na década de 70. E até eles serem descobertos, era uma coisa assim, meio curiosa, né? Para que a gente tem um receptor no nosso organismo que liga produtos naturais? Faz sentido eu ter um receptor que só liga produtos naturais? Não. Por que eu vou ter no meu organismo uma coisa que eu nunca vou entrar em contato, que é a papoula? Então, deveria existir, sim, um ligante endógeno. Só que até a década de 70, ninguém sabia quem eram eles. Na década de 70, isolaram pentapeptídeos, que ficaram conhecidos como encefalinas, que são sintetizados e presentes lá no cérebro, que são os ligantes endógenos desses receptores. As encefalinas, elas têm uma pequena seletividade para delta, mas elas ligam também em mu e kappa. Tá?
curioso desses dois pentapeptídeos é que eles são idênticos nos 4 primeiros aminoácidos e diferem apenas no quinto, que em um deles é uma leucina e no outro é uma metionina. Mais curioso ainda foi que descobriram, depois disso, vários outros peptídeos de tamanhos diferentes, mas que os 4 aminoácidos iniciais eram sempre tirosina, glicina, glicina, fenilalanina. Entre esses peptídeos, nós temos as endorfinas. Então, existe uma teoria que diz que a analgesia provocada pela acupuntura é devido à endorfina. Então, a endorfina é liberada, ela se liga nos receptores opioides, e é isso que causa o alívio da dor da acupuntura. Tá? Então, esses peptídeos maiores, o que acontece é que eles são clivados por um mecanismo qualquer lá no cérebro, liberando a parte que vai interagir. Tá? Chamou a atenção, inicialmente, que todo mundo tinha essa tirosina aqui na ponta. Tá? E quando a gente olha para a tirosina e para a molécula da morfina, a gente percebe o porquê que isso chamou a atenção das pessoas lá na década de 70. Lembrando que a estrutura da morfina já era conhecida desde 1800 e Guaraná com rolha. Tá? Nós vemos aqui a porção da cadeia lateral da tirosina, que é então um fenol, que é o mesmo grupo que nós encontramos na morfina, e vizinho a ele eu tenho uma amina. Aqui também eu tenho uma amina. Tá? E daí surgiu a comprovação, né, de que isso seria o grupo farmacofórico da morfina. É claro que isso foi algo fácil de se enxergar lá em 1970, mas o desenvolvimento de fármacos opioides é muito anterior a isso. Tá? Então, hoje é fácil entender por que essa hidroxila aqui é essencial. Ela faz uma ligação de hidrogênio com uma molécula de água, que está lá no sítio do receptor opioide. A porção aromática faz contatos com a região hidrofóbica. E o grupo amina carregado, ele está perto de um aminoácido ácido. O aminoácido ácido tem um ácido carboxílico, vocês já viram lá nas aulas de Marvin Sketch, que tem pKa's em torno de 3, 4, logo ele vai estar ionizado em pH fisiológico. Essa amina, vocês viram também na aula de propriedades de opioides, tem pKa 9 alguma coisa, então ele está carregado, carga positiva, carga negativa, tem uma interação iônica. Sabendo o receptor, sabendo o ligante, é muito fácil entender a reia. Né? E é isso que a gente espera que vocês façam mais à frente no curso, quando vocês fizerem análise de sítio. Aqui é uma representação tridimensional do que a gente viu 2D. A gente vê a tirosina fazendo ligação de hidrogênio com a molécula d'água. Aqui eu tenho um anel aromático, lá outro anel aromático, os dois ensanduichando o meu anel do fenol. Aqui eu tenho o grupo amino em azul, vizinho a um aspartico 128, que está carregado, portanto, uma interação iônica. Vocês não precisam saber nada disso agora. Só estou ilustrando por que no decorrer do semestre, a gente acha importante a análise de sítio. Tá. Fácil fazer planejamento quando eu tenho isso aqui tudo em mãos. E quando eu não tenho nada disso? Eu tenho que começar lá do beabá. Eu tenho que começar relembrando que o primeiro uso da morfina foi como ópio. Não é? Como que o ópio era usado? Como que as pessoas usam ópio? Ninguém viu nenhum filme que tem ópio? Não, para que eles usam? Isso é outra coisa. Acho que eu tenho um vídeo aqui que eu ensino. Inalando, exatamente. Por que é inalando?
É isso mesmo? O que vocês viram na aula? Vou botar aqui no intervalo. O que a gente viu sobre o grupo ácido e básico dessa molécula? Qual que era o log P dessa molécula? At the heart of this tale is an ordinary plant, joy. Quanto? In ancient Egypt, the Ebers Papyrus, an ancient medical text, recommends smearing opium on the nipples of nursing mothers to help small children sleep. In the Odyssey, Homer writes of those grieving for the relatives lost in Troy, and how Helen, the beautiful daughter of Zeus, pours a drug into the wine to lull all pain and anger and bring forgetfulness of every sorrow. Deixa eu... Gill, Isso aqui é um vídeo, o link talvez esteja lá. The Ebers Papyrus, Aqui era o an ancient medical text, recommends smearing opium on the nipples of nursing mothers to help small children sleep. Para a criança se acalmar. In the Odyssey, Homer writes of those grieving for the relatives lost in Troy, and how Helen, the beautiful daughter of Zeus, pours a drug into the wine to lull all pain and anger and bring forgetfulness of every sorrow. Colocava no vinho das pessoas para elas ficarem felizes, não é? But Aí one o vídeo country vai, will know não vou entrar nothing em but detalhes pain and históricos aqui, mas vamos voltar para nossa... continuou gravando? Que bom. Ops. Né? Então, desde lá de 3000 a.C. se usa. Né? Na China é que se popularizou o ópio como recreação. As tendas de ópio eram assim, espalhadas pela China inteira. Né? Ocorreu que tinha mais gente fumando ópio do que plantando, do que defendendo a China contra os ataques, etc. O imperador chinês falou assim, não, vamos proibir o uso do ópio. Tá? Só que mais ou menos por essa época, a Inglaterra pegava ópio na China e vendia para o resto do mundo. Você acha que eles gostaram de perder o mercado deles? Não. E de lá veio a primeira guerra do ópio, China e Inglaterra. Na segunda guerra do ópio, foi que Hong Kong foi perdido e como indenização ele passou a ser propriedade da Inglaterra durante muitos anos. Tá? Mas, tirando esse lenga-lenga histórico aqui, nós temos os valores aqui de pKa e log P, né, que vocês calcularam lá. Tá? E a gente vê que, olhando assim, essa molécula não tem muitas características para boa permeabilidade para a barreira hematocefálica. Na verdade, nem para absorção oral. Não é porque esse log P é mentiroso. Porque um grupo ácido com pKa 8.3, ele vai estar majoritariamente ionizado. Então, a lipofilicidade é ainda menor. Tá? Então, isso justifica o uso injetável, porque a absorção oral é péssima. Esse aqui é um artigo meio antigo, mas que fala do pico plasmático de acordo com a via de administração. Injetável, claro, tem um pico, né? Oral é um pouquinho mais baixo e cai, e aqui a infusão contínua, que é a mesma ideia de você ficar fumando ópio. Né? É claro que a gente precisa, então, mas se a molécula tem esses valores de log P e pKa, como que ela chega no sistema nervoso central? Boa pergunta, né? Vou anotar ela para a prova também, junto com coloque os aminoácidos. Ah, ótimo. Bom que ninguém respondeu ainda. Na verdade, pode falar. O grupo ácido é esse aqui em cima. Nitrogênio básico, pKa 8, hidroxila fenólica ácida com pKa 9. Ele é absorvido por um transporte ativo. Quem realiza esse transporte? Não sei. Ninguém sabe. A gente sabe como que ele sai. Né? Você tem bombas de fluxo que já foram bem caracterizadas, que jogam opiáceos e opioides para fora do sistema nervoso central.
como ele entra, só se sabe que é mecanismo ativo. Tá? Tem uma absorção passiva que é muito pequena, tá? Que com esses valores de pKa e log P, se não tiver transporte ativo, ele nunca atingiria altas concentrações plasmáticas. Aliás, na barreira hematocefálica. Muito bem. Já que a gente não tem informações dos ligandes endógenos, a gente está lá no começo do século XX, e a gente não tem o receptor definido, como que eu vou fazer para investigar quais grupos são farmacofóricos? Eu vou fazer modificações nas hidroxilas, vou fazer modificações ou no anel ou na ligação dupla, e vou fazer modificações no nitrogênio. Vamos lá. Que modificações vocês fariam? Vocês fariam modificações em mais algum lugar aqui? Lembre-se, eu estou usando só a química orgânica da graduação, que é o que todo mundo sabia até 1950. O que vocês sabem hoje de química orgânica básica é o que em 1950 era o suprassumo da síntese orgânica. Concordam que nitrogênio, hidroxilas e hidrogenar essa dupla é razoavelmente fácil? Esse anel já não é tão simples assim. Tá? Então, o que o pessoal fez? Vamos começar pelo que é simples. Vamos começar modificando o que eu sei modificar. Hidroxilas. Qual que é a reação mais básica possível que eu posso fazer com uma hidroxila? Esterificar. Não é? Eu posso esterificar sem nenhuma regioseletividade. Eu vou esterificar todas as hidroxilas ou com alguma regioseletividade. Eu quero acetilar uma hidroxila ou outra hidroxila. Fizeram todos esses derivados acetilados e o que observaram foi, se eu adotar a morfina como padrão, quando eu faço duas acetilações, a potência dobra. E quando eu acetilo apenas a hidroxila não fenólica, eu aumento 4 vezes a potência. Qual dessas moléculas aqui tem maior lipofilicidade? Embora a gente já saiba que a lipofilicidade sozinha não explica ganho de potência. A do meio. Não é? Essa aqui faz mais ligação de hidrogênio do que essa daqui. Então essa aqui é a mais lipofílica. Mas se ela é mais lipofílica, logicamente não é só a lipofilicidade que está relacionada com ganho de potência. Porque quando essa hidroxila está livre, eu tenho uma potência muito maior. Agora que a gente sabe que lipofilicidade não é tão importante assim, como que a gente poderia explicar que essa molécula é 4 vezes mais potente que essa? Tem sim algum ganho na absorção passiva, não é? Mas é o fato dessa hidroxila estar livre que garante a maior atividade dela. Tá? Eu tive que dar uma procurada aí em fontes alternativas para encontrar dados de ligação dessas moléculas aqui com os receptores opioides. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque essas classificações aqui, 2 vezes mais potente, metade da potência, isso tudo foi feito com modelos animais. Então, num modelo animal, eu estou considerando tanto a absorção, passagem pela barreira hematocefálica e a ligação no receptor. Eu estou considerando 3 coisas ao mesmo tempo para chegar nesses números aqui em rosa. E não necessariamente isso reflete a afinidade que a molécula tem pelo receptor. E o FAR é uma organização de farmacologia que tem lá os valores, tem vários fármacos lá, e quem é seletivo para quê, e os valores de afinidade desses fármacos contra diversos receptores. Tá? E aí, não dava para colocar mu, cap, delta, porque ia ser muito confuso. Então, como mu é o principal, ou more, eu peguei os valores de PKI. PKI é a mesma coisa que menos o log
log de KI. KI, quanto menor, maior afinidade, não é? PKI é a ordem direta. Quanto maior o PKI, maior é a afinidade. Isso por conta do menos log. Tá? Se vocês não lembram da matemática, não tem problema. Tá? Quanto maior o valor de PKI, maior é a afinidade da molécula pelo receptor mu. É isso que eu vou colocar aqui. Tá? Então, enquanto para morfina a afinidade pelo mu é de 9, é nanomolar, para a heroína tem uma afinidade que é cerca de 100 vezes menor. Eu estou falando 100 vezes porque, lembra, eu estou na escala logarítmica. Caiu de 9 para 7, diminuiu em 100 vezes a afinidade. Tá? Vamos seguir. Não tem para todos os derivados de morfina, tá? Por isso vai ficar faltando aí. É importante a gente perceber que no nosso organismo nós temos esterases, tanto no trato gastrointestinal, como circulando, como no cérebro. Então, a heroína ela é convertida em acetilmorfina lá no nosso cérebro. Só que isso ocorre ao longo do tempo. Né? Então, provavelmente, a heroína ela tem uma duração maior do que a acetilmorfina, porque ela está sendo convertida um no outro. Vocês viram porque a heroína é legal, né? Pena que tem os efeitos colaterais. Legal foi um termo, foi sarcasmo. Não é legal. Como assim, o que além disso? Ó, lembra que a gente viu lá atrás que aquela hidroxila da morfina é a mesma, está fazendo o mesmo papel da hidroxila, da tirosina, das encefalinas? Então, aquela hidroxila, ela é farmacofórica. Ela é essencial para a atividade. É isso que a gente está vendo aqui agora nos derivados. Tanto que, quando eu pego e acetilo a hidroxila, eu vejo uma redução da afinidade. Aqui, ó. Desacetilado. Desacetilado. Não é? Porque aqui, ó, sem eu perder esse acetil, a afinidade é 100 vezes menor. Por quê? Vamos voltar lá de novo. Tudo está nos detalhes. Ops, desculpe, me voltei demais. A hidroxila está fazendo uma ligação de hidrogênio. Quando eu tenho um acetil nessa posição, o oxigênio que está lá ainda pode fazer ligação de hidrogênio. Só que tem um volume que atrapalha. Né? Então, por isso que a gente vê o quê? Aquela perda de afinidade de cerca de 100 vezes. Nos livros clássicos, vai falar que, como a hidroxila é farmacofórica, modificações da hidroxila vão levar à perda de atividade. Né? Ah, mas por que a heroína é ativa, então? Porque tem um acetil, esse acetil é clivado no nosso organismo. Né? Mas, se por outro lado, ao invés da acetilação, eu fizer uma metilação, agora não é tão fácil clivar. Né? E aí eu vejo uma queda na potência muito acentuada. Tá? Exatamente por isso, porque agora, como o nosso organismo não consegue mais remover facilmente isso daqui, eu vejo uma potência muito menor. Tá? Oi. O fato de ele só porque ele foi estudado ou se ele não foi estudado,
como a afinidade é muito menor, eu precisaria de uma dose muito maior para ter o mesmo efeito, se não fosse clivado. Então, vamos supor, se existir alguém que não tem esterases e tomar heroína, o barato dele vai ser infinitamente menor. Não vai ter o efeito estimulante, heroína, nada disso. Porque se não clivar esse acetil aqui, a afinidade é muito pequena. Então, por que tem o dobro da potência? Porque cliva. E o acetil lá de cima ajuda a entrar. E a questão da diminuição interativa é só do volume ou pode Não, ali você tem um efeito estérico e o par de elétrons está deslocalizado no éster. Esses dois fatores atrapalham a ligação de hidrogênio. É uma ligação de hidrogênio muito fraca. Tem a ver também com o fato de recepção afetou a Aí não dá para a gente saber pelo seguinte: água é muito móvel, né? Se ela está funcionando como. Se a hidroxila da tirosina está interagindo com uma água, se está fazendo uma ligação que ela está doando ou recebendo, é muito dinâmico ali. Né? Não dá para ser tão específico assim com a informação que nós temos hoje. Por que ela é 4 vezes mais? Porque é uma questão do pico de ação. Aqui, quando isso aqui é absorvido de forma mais rápida, porque o log P é maior, vamos supor, então, o meu transportador já está saturado, não é? Com a dose. Eu tenho algo que é mais lipofílico, vai entrar mais. Quando entrou, a hidroxila está pronta para fazer a ligação de hidrogênio com o receptor. Ela não precisa encontrar com a esterase para clivar, para depois não ser ativa. Não, as duas são mais lipofílicas. Aliás, a mais lipofílica é essa daqui. Mas se eu comparar a acetilmorfina com a morfina, a escala seria menos, intermediária e mais. Só que quem é mais ativo precisa ser clivado, é como se fosse um pró-fármaco. Então, eu não tenho a ação máxima. À medida que eu vou clivando, é que eu vou vendo a ação agonista nos receptores. Vamos seguir. Então, estávamos aqui, né? Falando da codeína. A ideia da metilação veio de um produto natural, que está presente lá no óculos, que é a tebaína. A tebaína tem as duas hidroxilas metiladas. E a atividade analgésica dela é 1% da morfina. Então, já se sabia que é inativo, mas não tinha certeza sobre qual das duas hidroxilas era farmacofórica. Por isso, analisaram a codeína e a heterocodeína. E a gente vê o mesmo perfil. Tá? Quando a hidroxila, antigamente fenólica, é agora eterificada, eu vejo uma queda na potência, ao passo que o éter na outra hidroxila leva a um aumento de potência. Tá? De novo aqui, os dados lá da UFARM, mostrando que aqui, de novo, eu tenho uma potência basicamente 100 vezes menor. Então aqui eu tenho o oxigênio fazendo a ligação de hidrogênio, só que de uma forma muito menos efetiva. Portanto, a queda na afinidade. Tá? Tudo que não é farmacóforo, se a gente for pensar, é autossóforo. Tá. Então, também pensaram em retirar a hidroxila, que deu moléculas inativas, colocar substituintes adicionais na hidroxila, e todos eles foram menos efetivos. Tá? A única coisa que deu fármacos, aliás, moléculas mais efetivas, foi a esterificação. Tá? Entre a posição 7 e 8, tem uma ligação dupla. Tá? No livro do Patrick, diz lá que a hidrogenação
dessa dupla levam ao aumento de potência. Mas lá na UFAR, diz que o derivado hidrogenado e antes da hidrogenação tem basicamente a mesma afinidade. Como que a gente explica esse ganho de potência, então? No livro do Patrick, utilizando os dados de modelos animais, diz que a hidrogenação dessa ligação dupla aqui, ó, que está entre o carbono C6, C7 e C8, levam ao aumento de potência. Entretanto, os dados lá da UFAR mostram que tanto o derivado antes como depois de hidrogenação tem a mesma afinidade. Como que eu explico isso? Tá vendo? Várias perguntas para falar. Muitas ideias. Gente, aqui eu estou falando da fase farmacodinâmica, não é? Afinidade. Se não é isso, só pode ser uma explicação farmacocinética. Vamos por eliminação? A dupla deixa a molécula muito mais lipofílica? Não. Então, não é permeabilidade. A dupla vai deixar... Então, se não é permeabilidade, eu já elimino a absorção e distribuição. O que sobrou aí de farmacocinética? Metabolização. Essa ligação dupla, vizinha a uma hidroxila, vocês acham que é uma posição reativa? Pense como químicos orgânicos. Ela é reativa. Se ela é, inclusive, bastante reativa, ela é um ponto de metabolização. Se eu tenho agora uma molécula que é menos metabolizada, menos inativada, obviamente, eu vou ter maior potência. Porque, na verdade, o que está chegando é mais. Eu administrei, efeito de primeira passagem, metabolizou aqui. O que está chegando no cérebro já não é a dose inteira. Lembrando que a absorção passiva é muito pouca. Né? Então, o fármaco ele fica circulando e vai sendo absorvido. Se eu tiro um ponto de metabolismo, obviamente eu vou aumentar a potência. Eu não me lembro por que isso aqui está aqui, mas, assim, é a bioativação da codeína. Tá? A codeína é utilizada como antitussígeno. Por quê? Porque no nosso organismo, ela é metabolizada de forma bem lenta. Acreditem ou não foi. E é por isso que a codeína causa um pouco de sonolência. Né? Por causa dessa bioativação. Eu deveria ter pensado em usar a codeína. Mais pela sedação do que pela tosse. Tá? Então a codeína, isso aqui eu vou passar bem por cima, porque o metabolismo é com glória. Tá? É só para vocês, eu só quero pontuar que codeína vai para morfina, morfina é metabolizada ou por glucuronidação, adição de um grupo extremamente polar nessa hidroxila, levando essa hidroxilação. Pode ocorrer na posição 6, 6 ou 3. Quando é na posição 6, tem uma recirculação enterohepática. Então, essa molécula fica circulando, pode ser clivado e reabsorvido. E quando é na posição 3, o metabólito é ativo. Poxa, mas mesmo com log P baixo ele é ativo? Por quê? Porque a absorção é ativa. Eu tenho um mecanismo de transporte ativo. Por isso que esse metabólito ainda contribui para a farmacocinética. Então, a farmacocinética de derivados de opioide é lindo, mas bastante complexa. Porque é um modelo que eu tenho que envolver a morfina, o metabólito ativo, quanto que vem para cá, quanto que vem para cá, quanto que é a recirculação enterohepática, que libera depois a endorfina, a morfina de volta. É muito legal. Mas posso?
Não, a hidroxila, eu falei que se eu tirar essa dupla daqui, essa hidroxila, ela se torna menos reativa. Na verdade, eu estava falando da própria reatividade da ligação dupla. A dupla então deixa mais reativa. Sim, porque aqui é um enol, né, mais reativo, mas eu estava me referindo a um ataque nucleofílico aqui mesmo, tipo o receptor de Michael, né, que foi meu primeiro exemplo. Mas, sim, ela, por causa do enol, ela é mais reativa. Então, quando você hidrogênio, ela fica menos reativa. Sim, mas é porque a gente está pensando em reatividade orgânica. A glucuronidação, ela ocorre muito mais com reconhecimento espacial. Então, a reatividade da hidroxila não é tão determinante. Se eu pusesse alguma coisa que causasse impedimento estérico, aí sim diminui a glucuronidação. Isso acontece com fluconazol. Cetoconazol, fluconazol. Fluconazol, ele tem uma hidroxila no meio e 2 anéis aromáticos. Essa hidroxila, ela fica escondida, então ela não é glucuronada e a meia-vida do fluconazol é muito maior. Voltando aqui para o metabolismo, tem uma outra via de metabolismo que é nesse nitrogênio aqui, tá? Que é a desmetilação, e aí vai aqui para cima. Quando eu tenho grupos maiores no nitrogênio, essa via de cima se torna preferencial em relação à de baixo. Eu estou chamando a atenção disso porque mais para frente nós, por enquanto, estamos modificando a hidroxila, mas daqui a pouco a gente vai começar a modificar o nitrogênio com grupos maiores. Então é importante que vocês saibam que para grupos maiores a via de metabolismo é principalmente aqui em cima. Tá? A biodisponibilidade da morfina é menor que da codeína, isso não interessa aqui agora. A gente já sabe que a hidroxila fenólica é essencial, mas com química sintética razoavelmente básica, descobriram que dá para colocar uma hidroxila na posição 14. E essa hidroxila na posição 14 aumenta a atividade, que melhora a interação com o receptor MU, tá? Ou MOR. Tá? Além de eu esterificar ou eterificar essa hidroxila, eu posso oxidá-la, fazendo então ela virar uma cetona. E com isso, agora sim, eu diminuo o metabolismo, porque eu não tenho mais uma hidroxila que vai ser glucuronada. Tá? Então, essa opção aqui, de torná-la uma cetona, vai abrir caminho para eu ter fármacos que podem ser administrados por via oral, que não vai sofrer metabolismo. Tá? Como, por exemplo, a Vicodina, ou hidroxicodona, né? Que ficou famosa pelo seriado do House. Né? Ela tem, então, a hidroxila farmacofórica metilada, então uma potência analgésica muito menor. Na posição 6, a hidroxila na forma de uma cetona, que então não é metabolizada. Eu tenho os 2 pontos principais de metabolização protegidos. Isso garante que essa molécula não seja biotransformada. Ela fica circulando, é reconhecida e é absorvida de forma ativa pela barreira hematocefálica. Tá? Vou olhar agora para substituintes nesse nitrogênio, porque eu já fiz muitas modificações na hidroxila. Tá? Eu já sei do metabolismo que tirar a metila é ruim. Então, eu vou começar a colocar grupos maiores do que metil. Colocaram etil, propil e butil. E conforme foi aumentando o tamanho desse grupo substituinte, a atividade agonista foi caindo e a antagonista crescendo. De forma que quando eu tenho butil, eu tenho aqui antagonistas. Curiosamente, quando eu tenho grupos maiores, como por exemplo pentil ou hexil, eu volto a ter atividade agonista. E essa atividade é maximizada quando eu tenho um feniletil.
essa molécula se torna 14 vezes mais potente que a morfina. Tá vendo? Outra pergunta para a prova. Não é? Bem. Não vai indo, não? Oi. Posso. Antes. No nitrogênio é maior do que CH3. Então, pegando meu exemplo aqui de baixo. Se eu tenho um feniletil ligado no nitrogênio, a via de metabolismo principal é essa daqui, ó, de N-desmetilação, ao invés da glucuronidação. Tá? Vamos deixar para responder por que volta a ser agonista depois. Porque aumento de grupos apolares volumosos, a gente já sabia que ia dar origem a antagonistas. Não é? A gente viu isso lá na aula de desenvolvimento, de planejamento de agonistas e antagonistas. Pode ser mesmo. Sim, quando eu oxido ela para cetona, eu deixo de ter um ponto de reconhecimento para glucuronidação. Então, eu estou reduzindo o metabolismo. Se eu estou reduzindo o metabolismo, eu tenho mais fármaco que vai chegar no sistema nervoso central. Né? E eu abro as portas para uma via de administração oral. Porque morfina a gente já viu que não dava para fazer oral. Né? Morfina tinha que ser infusão contínua. Né? Você põe lá no paciente, você está com muita dor, aumenta a infusão, diminui. Não é a questão do log-P, não. É a questão daqui, ó, do metabolismo. Foi por isso que eu falei. É sobre o metabolismo. Você transformar essa hidroxila em cetona é porque essa via de metabolismo deixa de ocorrer. Então você tem um fármaco mais biodisponível. Então, aqui eu já sabia que ia ocorrer. Né? Quando eu coloquei no nitrogênio grupos mais apolares, né? Eu já esperava que isso fosse dar algum tipo de efeito antagonista. Para que eu vou usar um antagonista opioide? O tratamento de dependentes. Não é? Aqui não é mais questão do efeito analgésico que eu quero. Eu estou pensando aqui em pacientes que têm dependência. E aí eu não posso simplesmente tirar o opioide dele de uma hora para outra. Porque ele vai entrar em crise. Eu preciso tratar ele com algum antagonista para fazer o desmame e aí depois esperar que ele consiga se manter sem o uso de opioides. Tá? Olha só aqui a afinidade da nalorfina. Muito parecida com a da própria morfina. Né? Então a gente não vê aí um efeito antagonista, um fármaco excepcionalmente bom. Tá? E isso explica também por que o tratamento de pacientes com dependentes de opioides não é assim a oitava maravilha do mundo. Não é algo que tem uma eficiência tão grande. Vamos voltar para os agonistas. Quando eu coloquei grupos maiores, como o feniletil, eu volto a ter um efeito agonista. Como que eu consigo explicar isso? Tá vendo? Essa aula é boa porque tudo nessa aula eu podia perguntar na prova. Não, vocês sabem. Vocês sabem, é que vocês não param para pensar. Não é? Lembra do modelo dos dois estados? Vamos imaginar, então, no modelo dos dois estados, eu tenho uma conformação ativa, uma conformação inativa. O agonista estabiliza a ativa, o antagonista estabiliza as duas. Não é? Se agora a ligação da molécula, que tem os grupos macrofóricos, e explora um bolsão hidrofóbico distante
estabiliza a conformação ativa, enquanto que um grupo hidrofóbico pequeno estabiliza a conformação inativa. Então, o antagonista está bloqueando o efeito, o agonista está, aliás, esse grupo está ajudando a estabilizar a conformação ativa, por isso tem um efeito maior do que a morfina. Enquanto que o grupo alil, que é do antagonista, poderia ser o ciclopropil, qualquer outro, ele não alcança esse sítio hidrofóbico. Então, ele não estabiliza a conformação ativa. Então, eu permaneço estabilizando a conformação inativa. Aqui não é exatamente uma explicação de modelo de dois estados, né? Não, ligações rotacionáveis, a gente está pensando na flexibilidade da molécula, né? Você poderia pensar em fazer o seguinte, colocar uma dupla aqui para estabilizar esse anel aromático numa conformação que vai favorecer ele alcançar esse grupo. Isso foi tentado, tá? Mas não deu certo. Estabilizou essa conformação aqui inativa. Porque como ele só tem cis e trans, e não é nenhuma das duas que é a ativa, então a ideia foi essa. Diminuir a flexibilidade do etil para que o fenil ficasse no sítio hidrofóbico que estabilizasse a ativa. Mas estabilizou a conformação inativa. Mas bem pensado. Né? O senhor falou que quanto mais interações do agonista fizer, por exemplo, mais potencial. Maior afinidade. No caso, se a normofina tem 3 ciclos ativos e aí ele consegue ser o agonista, aí agora colocando esse grupo hidrofóbico, tem 4 ciclos ativos, que é bom. Mas ele é mais ativo. Então, aqui, ó. Como você vai explicar isso? Aqui, ó. 14 vezes mais ativo. Acabou de falar. Ele faz interações a mais. Por isso ele é mais ativo. Ele tem maior afinidade. Sua explicação não era, aqui ó, morfina faz 3 interações. Esse faz 4. Se ele faz 4, ele tem que ser mais ativo. E é verdade. É a mesma ideia. A questão é que, na maioria das vezes, o grupo volumoso ele vai estabilizar uma conformação qualquer, que é diferente da ativa, então é muito mais fácil eu ter, com a adição de grupos volumosos, um antagonista do que um agonista. Não é? Uma coisa que eu não destaquei verbalmente, mas estava lá no slide, é que a maioria dos receptores mu, kappa, delta, que tem estrutura conhecida, eles estão complexados com antagonistas. Então, esse sítio hidrofóbico aqui, ninguém sabe onde é que é. É uma hipótese que explica, sempre que é desenhinhos assim esquemáticos, é porque não tem comprovação experimental. É uma explicação que está de acordo com a observação experimental. Tá? Ninguém conseguiu uma estrutura do receptor mu complexado com esse fármaco para falar, olha, tá vendo? É aqui que esse grupo interage, esse é o bolsão hidrofóbico que aumenta 14 vezes a atividade. Ninguém nunca demonstrou isso. Mas vocês estão aí para isso, né? Eu já estou velho, gente. Alguém tem que assumir. Bem, a gente viu, né, até agora apenas derivados de morfina, antagonistas, né, que tem um perfil aí ainda de sedação, depressão respiratória e assim por diante. Tá? Como que eu consigo desenvolver agonistas opioides mais seguros? Como que eu faço para dissociar o efeito narcótico do efeito analgésico? Eu tenho que explorar melhor o meu farmacófago. Será que se eu modificar ou retirar partes dessa molécula aqui, eu não garanto uma seletividade pelo subtipo que eu quero? Eu não consigo melhorar o perfil farmacoterapêutico? É isso que foi buscado quando tentaram
a estratégia de simplificação molecular. Antes de eu falar da simplificação molecular, eu preciso me preocupar em encontrar a conformação bioativa dessa molécula? Sim? Não parece para vocês que a molécula é rígida? Se a molécula é rígida, eu já sei onde no espaço estão os grupos essenciais. Eu sei que a gente fez um pensamento ao contrário, né? A gente começou lá do receptor, foi para o ligante, fizemos analogia, descobrimos que o nitrogênio, o aromático e a hidroxila era essencial. Olhando para isso na morfina, que é rígida, que inclusive tem esse arranjo tridimensional aqui, em T, eu sei a distância e os ângulos dos grupos funcionais aqui. Então, embora eu saiba isso, eu vou provocar vocês com respeito à estereoquímica. Foi um outro assunto que a gente discutiu. Esse aqui é o eutômero e esse aqui é o distômero. É o enantiômero da morfina. Quando fizeram a síntese da morfina, chegaram num racemato. Tá? E esse racemato, ele tem metade da atividade. Será? Tá? Agora, o enantiômero, será que ele não tem atividade nenhuma ou será que ele tem pouca atividade? Se eu usar esse modelo aqui, ó, esse mesmo modelo em T de sítio, está representado aqui. Tá? Onde eu vejo a interação do nitrogênio, o anel aromático e a hidroxila. O enantiômero só consegue fazer uma das interações. Ou ele faz a interação do anel, ou ele faz a interação iônica, ou ele faz a ligação de hidrogênio. Por isso que o distômero é praticamente desprovido, porque a afinidade dele pelos subtipos é mínima. Mas tudo bem, né? Aqui eu inverti a estereoquímica de quantos carbonos que dá? 1, 2, 3, 4, 5. Eu inverti de 5, era esperado. Mas e se eu inverter de apenas 1? Eu peguei e inverti apenas um carbono. Eu tenho aqui um epímero. O que vocês acham? Lembra que eutômero e distômero é uma classificação especial de enantiômeros. Então, se um é enantiômero do outro, ele tem que ter imagem especular de todos os centros assimétricos. Senão, ele vai ser um diastereoisômero. Aqui, por exemplo, eu tenho diastereoisômeros. Não é? Mas vejam, o importante aqui é que a inversão de apenas um carbono, ele já deixa de ter aquela conformação em T e passa a ter uma outra conformação. Então, o encaixe dele no sítio também já não vai ocorrer. Então, mesmo um carbono que eu mude a quiralidade de R para S, eu já tenho uma redução significativa na atividade. Muito bem. A gente sabe, que eu falei anteriormente para vocês, que é a hidroxila, o anel aromático e o nitrogênio. Então, isso aqui é a parte farmacofórica da minha molécula. Eu posso usar isso aqui como fármaco? Por que não? Olha o quão flexível é isso daqui. Quantas conformações tem na qual o nitrogênio está na distância correta? Na distância correta é quase nada, porque ele fica passeando pelo espaço. Tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa
simplificar aos poucos, para entender o que eu posso tirar, ainda mantendo a conformação bioativa. Tá? E foi assim que surgiu a classe dos morfinanos, dos benzomorfanos, das fenilpiperidinas e das fenilpropilaminas. Então, vamos falar dessas 3 classes aqui hoje, se houver tempo. Espero que sim. Tá? Então, de uma forma resumida, os benzomorfanos, eu tirei esse anel que tinha o éter. Que concorda que esse éter não está fazendo nada aí? Depois deu certo, resolveram tirar tanto o anel D quanto o C. Depois deu certo, retiraram o B, o C e o D para chegar nas fenilpiperidinas. Qual que foi a motivação aqui? Separar o efeito analgésico do efeito narcótico. Tá? E a gente vai ver o quão de sucesso houve ou não nesse processo. Assim, eu não falei lá que eles tentaram tirar o anel E, esse que está por cima, que lá na aula de propriedades físico-químicas de opioides, vocês ficaram com dificuldade de desenhar. Mas a primeira coisa que eles tentaram foi tirar o anel. Mas aí, obviamente, eles chegaram em moléculas inativas. Por quê? Porque eles tiraram o nitrogênio, que é farmacofórico. Tá? Retornando o anel E para a posição dele, a primeira coisa que fizeram foi tirar o anel D. E chegaram nessa molécula aqui, ó, que é o esqueleto básico do morfinano. E a atividade dele foi insignificante. A gente consegue entender por que essa molécula não tem atividade analgésica? O que falta nela para ter atividade analgésica? Falta a hidroxila farmacofórica. E a gente viu que o substituinte no nitrogênio, o que falta mesmo, é a hidroxila farmacofórica. Só colocando essa hidroxila, cadê? Aqui. Eu já tenho uma molécula potência similar à da morfina. Mas eu tenho uma molécula muito mais simples de sintetizar. Né? Eu tenho muito menos centros quirais, eu perdi um só aqui. Né? Já melhorou. Quando eu pego essa hidroxila e faço um éter dela, o que vocês esperam que vai ocorrer com a atividade? Vai diminuir. O que aconteceu? Foi 0,2 a 0,4 a potência da morfina. Então, vejam que como essa molécula se liga da mesma forma, tem os mesmos requisitos farmacofóricos, se eu entendo o farmacófono, eu entendo por que essa modificação diminui a potência. Retirar a ligação dupla e a hidroxila. O que vocês acham? A potência vai mudar? Eu retirar a hidroxila, vai reduzir um pouco o metabolismo. Né? Não é farmacofórico. Né? A dupla ligação, eu estou retirando um outro ponto que é instável também metabolicamente. Então, o que eu vou fazer com isso? Melhorar a absorção oral, meia-vida, reduzir o metabolismo. Tá? E foi assim que chegaram nessas moléculas aqui. Né? O levorfanol tem lá a hidroxila farmacofórica, o anel, o metil, não tem a hidroxila, nem a dupla, ele é 5 vezes mais potente que a morfina. Por razões que agora são óbvias para vocês. Tá? Vamos seguir adiante. E os substituintes no nitrogênio? Oi. Nossa, se ela vai continuar tendo confirmação RS normal. Olha, eu continuo tendo alguns centros assimétricos aqui, não todos. Eu eliminei já alguns. Tá? Mas eu eliminei o da hidroxila e o do éter aqui. Eram 5, foram para 3. Isso facilitou a síntese. Esses dois, o que realmente vai dar a rigidez aqui, é esse terceiro anel aqui. É ele que está amarrando essa estrutura no formato de T. Tá? Mas sempre que eu for aumentando a simplificação, em algum momento a molécula vai se tornar flexível. Além da conta.
A gente vai chegar nesse ponto. Tá? Para os substituintes do nitrogênio, o que a gente sabe da morfina? Se eu colocar aqui, no lugar desse metil, etil, propil, butil, o que isso vai acontecer? Vai diminuir a atividade agonista, eu estou indo em direção antagonista. Como, por exemplo, eu colocar um grupo alil ou um ciclopropil. E se eu colocar nessa posição aqui um feniletil? Vou aumentar a potência. Então vejam que fica mais racional a gente entender o que acontece a partir da regra. Muito bem, já que a gente já sabe que dá para tirar o anel D, e eu já tirei a hidroxila e a dupla, eu vou ser mais radical. Eu vou tirar o anel inteiro. Agora, se eu tirar o anel inteiro, se R1, R2 for hidrogênio, eu caio no problema da falta de rigidez. Tá? Eu preciso manter alguma coisa em R1, R2, para ter os centros assimétricos e a orientação correta. Tá? Mantendo metilas nessa posição, tá? Eu tenho uma molécula mais simples que a morfina, mas que tem mesma potência que ela. Se no nitrogênio eu colocar um feniletil, aliás, um feniletil, o que eu vejo? Ganho de potência. Tá? Então, se eu coloco um grupo alil substituído, 33% da atividade. Por quê? Porque eu tenho um agonista parcial aqui. Substituinte N, reia igual a da morfina. Aumenta, estou indo em direção a antagonistas. Tá? É possível eu ter uma molécula que é agonista de um receptor e antagonista de outro? É isso que ocorre quando eu coloco essa hidroxila nessa posição. Essa molécula, a bremazocina, ela é um antagonista mu, que nem a gente viu anteriormente, mas ela é um agonista kappa, que foi aquela tentativa, lembra que eu falei? O pessoal falou assim, aparentemente, agonistas seletivos kappa vão ter o melhor perfil terapêutico, especialmente se ele for antagonista mu, porque aí não vai dar euforia, né? Só que ele realmente não causa dependência, só que ele é alucinogênico. Então, não teve muito sucesso a bremazocina. Ele é muito mais potente que a morfina e não causa depressão respiratória, mas como ele é alucinógeno, não tem uma utilidade muito grande. Vamos continuar a simplificação. Se eu já tirei o D, já tirei o C, sei que não dá para tirar o E nem o A, o que eu vou fazer? Vou tirar o B. Retirando B, C e D, eu mantenho a analgesia. É claro que com uma potência muito menor. Tá? Tempo de meia-vida curto e início de ação rápido. São as 4 fenilpiperidinas que eu vou mostrar na sequência. Antes de eu falar delas, eu vou dizer para vocês que elas foram descobertas ao acaso. Estavam estudando a ação analgésica e antiespasmódica da cocaína, que é essa molécula aqui, tá? Fizeram esse derivado aqui, e esse derivado é parecido com a fenilpiperidina. Tá? 4-fenilpiperidina. Tá? E aí que descobriram a classe das fenilpiperidinas. Foi totalmente ao acaso. Assim, ó, então, só vejam que aqui agora eu não tenho mais a hidroxila fenólica. Mas eu tenho ação analgésica. Essa molécula aqui, vocês acham que em comparação com a morfina, em termos de flexibilidade, muito mais flexível, não é? O estudo dos derivados de fenilpiperidina,
eles variaram o tamanho do anel piperidina, né? Diminuíram e aumentaram. No caso da contração do anel, aumentou a potência, mas aumentou muito mais a dependência. Então fizeram o contrário. Em vez de contrair, expandiram o anel. Tá? Isso levou a uma redução dos efeitos colaterais, como nesse fármaco aqui, que é a proheptazina. O que a gente sabia de substituintes no nitrogênio, lá da morfina? Se eu colocasse alil ciclopropil, era para ter um antagonista. Quando eu faço isso nas fenilpiperidinas, eu chego a fármacos mais potentes. O que isso me diz sobre a réia das fenilpiperidinas? Que não pode ser a mesma da morfina. Essa molécula não tem uma hidroxila fenólica e os substituintes do nitrogênio têm um efeito contrário. Ou seja, essa molécula, ou as fenilpiperidinas, elas não se encaixam nos sítios dos receptores no kappa e delta da mesma forma que os anteriores. Tá? E é assim, então, que a gente entende quando que eu posso usar a réia para prever a atividade de um derivado e quando que eu não posso. Tá? No caso aqui das fenilpiperidinas, então, não segue a mesma réia. Diga. Não, o receptor é o mesmo, estou causando analgesia. Se eu coloco um antagonista opioide, eu bloqueio a analgesia. Está agindo nos receptores. A questão é que os requisitos farmacofóricos mudaram. Antes, vou voltar aqui bastante slides. No caso da morfina, a gente sabia o porquê que a hidroxila fenólica era essencial. Onde é que estava mesmo? Estava mais para frente, né? Isso. Aqui a gente sabia que a hidroxila era essencial por causa da ligação de hidrogênio. Nas fenilpiperidinas, não tem hidroxila fenólica. O nitrogênio não está nesse bolsão. Os substituintes do nitrogênio não estão aqui. Tá? Porque não está tendo ação antagonista quando eu coloco o propil. Isso quer dizer que a molécula está interagindo de uma forma diferente no sítio. Não está seguindo a mesma réia. Eu deduzo isso a partir apenas dos substituintes. Que se estivesse seguindo a mesma réia, interagindo da mesma forma, seria que nem os morfinanos e os benzomorfanos. Daria para eu prever, eu vou colocar eu vou dar uma metilação aqui, vai dar origem a um fármaco que pode ser administrado por via oral, menos potente, por isso. Eu vou colocar um grupo maior no nitrogênio, porque vai alcançar um bolsão hidrofóbico para aumentar a potência. Mas não foi isso que aconteceu. Tá? Então, é daí que a gente deduz que as 4 fenilpiperidinas têm uma réia diferente dos demais opioides. Gente, dúvidas? Consegui terminar ainda dentro do horário. Vocês não têm dúvida porque vocês não entenderam ou porque vocês não estudaram ainda? Não, se vocês não entenderam, eu volto. Nós temos ainda quase 20 minutos de aula. Sobre a lista de exercícios. Tá, vamos lá. Na lista de exercício, era basicamente sobre as propriedades aqui. Vamos lá. Lista de exercício é o exercício da prática, você está falando? Isso, aquele relatório que vocês enviaram. Né? Como aquilo era para ser uma simulação da prova, né? Uma coisa que eu achei que todo mundo falhou, ou a maioria, pelo menos, em ilustrar o que vocês estavam escrevendo. Né? Então, teve gente que fez realmente um relatório, texto corrido, mas
não tinha nenhuma figura, um gráfico, alguma coisa que mostrasse que o log P era maior ou menor. Teve gente que pegou no log D aquela tabelinha assim e colou a tabelinha. E a partir disso explicou um monte de coisa. Não é? Teve gente, eu não vou falar especificamente, tá? Teve gente que na primeira questão justificou tudo em termos de log P. Na segunda questão, falou assim, então, mas log P não serve, né? E aí discute tudo em termos de log D. Entende? Como que fica estranho para quem está corrigindo? Né? Na primeira questão, é tudo em termos de log P. Aí no 2, mas como a molécula está ionizada, eu não posso usar log P. Mas Cristo, se você não pode usar log P, por que você usou log P na primeira questão? Né? Mas o log P é calculado pelo programa. Sim, e o log D também é calculado pelo programa. Eu sei que ele já no oitavo, uma pessoa não serve para aquele caso, mas eu só tenho o log P. Eu falo, considerando que ele não é o mais fidedigno. Essa sua consideração é para prova teórica, prática ou para a vida? Duas provas. Na prova prática, é de acordo com o programa, você faz. No programa, dá para calcular log D. Então, é uma situação que não se sustenta. Na prova teórica, nós passamos muito tempo falando por que o log P não pode ser considerado de forma isolada. Então, se a molécula se ioniza, você tem que considerar isso. Professor, dá para eu quantificar? Não, mas dá para você dizer que o log P, aqui a lipofilicidade vai ser menor. Pronto. Se ela vai ser 1000 vezes menor ou 100 vezes menor, você não sabe. Mas tem lá um log P de 1, e a molécula está ionizando, e a pergunta é se entra no sistema nervoso central, a sua resposta tem que ser não. É menor do que 1. Você precisa lembrar na regra do com o log P, e ela for um molécula ionizada, e eu puder isso, mas se eu tiver log P, eu vou definir essa Peraí, regra de Lipinski está falando de 4 parâmetros, onde log P é um deles. Né? Então, assim, se você justificar, e Lipinski, ele nunca vai recusar ninguém por log P. Porque Lipinski só fala que tem que ter log P menor que 5. Se está lá 1, está ionizado, vai para 0, menos 1, menor do que 5, pegou todo mundo. Lipinski não joga ninguém fora por causa de log P. Ele não é de menos 5 a 5. Só a barreira hematocefálica. Inclusive, porque para as outras, na verdade, eu deveria dizer que isso é para membranas. Membranas, não é? Porque a composição das nossas membranas não varia tanto assim. Então, por que para a barreira hematocefálica a gente faz esse destaque? Porque lá não tem transporte paracelular e o número de transportadores é muito menor. Né? Por exemplo, dos opioides, até hoje não sabem quem que faz o transporte ativo deles. Tem algumas hipóteses. Alguém prova que é transportador tal. Aí o outro vai lá e fala assim, não é por causa disso. Então, até hoje, veja só, fármacos que são utilizados desde o Egito. Né? E até hoje a gente não sabe exatamente como que eles entram pela barreira hematocefálica. Você pode, mas veja só, por que a gente não fala disso no intestino? A superfície do intestino é enorme. Então, um fármaco com log P de 0, ele vai ser absorvido pelo intestino? Vai. Qual que é a superfície da nossa barreira hematocefálica? Nada perto do intestino. Então, se no contato do líquido lá de fora, da linfa que está passando ali, banhando, se não tiver um contato, uma permeabilidade muito boa, a absorção vai ser muito pequena. Né? Então, perde o sentido
a gente restringir 2 a 4 para o intestino. Porque, na realidade, a faixa é muito maior. O ótimo, fármacos que têm um log-P de 2 a 4 são melhor absorvidos no intestino. Com a superfície muito grande, no final das contas vai dar diferença de 2, 5%, que a absorção dele é melhor do que um que tem 0. Essa dúvida atormenta todo químico medicinal. Porém, a solubilidade era muito baixa. E uma outra mais nova que usada foi feita no mercado com uma alimentação melhor. E o log-P de 0,56 e a solubilidade era boa. Aí eu fiquei tipo, como é que ele tem equilíbrio os extremos, sabe? O número que eu dei acabou casando certinho. Né? O log-P próximo de 0, a molécula é bem absorvida ainda. Se a molécula é insolúvel, ela não vai servir para nada. Eu não dei esse exemplo aqui de um projeto do aluno de mestrado que a gente comprou e nunca conseguiu testar mais de 20 moléculas? Se ela não é solúvel, o que eu vou fazer com ela? Né? Então, solubilidade é um critério definitivo. Tá? Ela tem que ter solubilidade, pelo menos, para ser administrada, dissolver e ser absorvida. Então, você está falando da diacetilmorfina e da heroína. Tá. Aqui, como eu disse, esse número aqui, de potência relativa, ele vem de estudos animais, tá? De potência. Porque vocês sabem como é que faz teste de analgesia animal? Basicamente é o seguinte, você pega e põe a pata do animal numa chapa quente. Não é tão quente assim, ela vai esquentando aos poucos. Você põe na chapa e vai esquentando. Dependendo do tempo que ele leva para tirar, que está queimando, ele está mais anestesiado ou não. Né? E aí você administra o fármaco por gavagem, peritoneal, de formas diferentes. Como isso aqui vem de um estudo animal, tem vários fatores que estão contribuindo para ele demorar 4 vezes mais tempo que esse daqui para tirar a pata da chapa quente. Tá? Quando ele tomou morfina, vamos supor que ele ficou 1 hora. E o negócio esquentando. E lá, o negócio esquentando. E aqui ele ficou 4 horas e ele pulou. Tá? Então, mas é muita coisa que está envolvida no sistema animal para a gente poder dizer é o log-P. Entendeu? Por isso que eu fui atrás de encontrar esses números de afinidade. Porque essa é uma pergunta recorrente. Né? Que às vezes a gente não tem uma resposta definitiva. Vocês vão ver, só um segundinho. Vocês vão ver lá no Moodle que tem um capítulo de livro sobre opioides. E eu acho que está tipo assim, ó, livro antigo opioides, uma coisa assim. Como opioides são fármacos que existem há muito tempo, não tem livro novo de opioides. Os melhores livros são os antigos. Quando estudaram opioides, era algo que estava na moda. Hoje em dia, alguém faz um derivado de morfina para estudar? Ninguém mais faz isso. Eles pegam uma molécula que é totalmente diferente, sei lá, um análogo de 4-fenilpiperidina. Mas será que isso vai me responder da réia dos opioides? Não vai, a réia é outra. Ah, mas age no receptor. Então, a indústria farmacêutica está interessada hoje nas novas moléculas. Isso é coisa, já venceu a patente, isso aqui é centavos, querido. Ninguém se interessa mais nisso. Peraí. Você está falando de 2 aulas diferentes. Do antagonista e do híbrido. Né? Então, vamos lá. Primeiro, lá no exercício,
tinham inibidores de acetilcolinesterase, que não são antagonistas, são inibidores, né? E a memantina, que é aí sim um antagonista de receptor de NMDA. Tá? Eu disse para algumas pessoas que a gente tem que usar o bom senso para colocar o grupo espaçador. Tá? Se eu colocar um grupo espaçador muito grande, eu vou aumentar muito a flexibilidade. E eu vou chegar numa molécula que não vai ter potência nenhuma. Porque os dois grupos vão ficar balançando e para eles chegarem numa conformação bioativa vai ser 1 em 1 milhão de vezes. No próprio exemplo lá, tinham vários grupos espaçadores diferentes que foram testados. E você vai ver que eles tinham no meio deles um anel, alguma coisa que estava rigidificada. Então, esse é o bom senso. Né? Cadeia alquílica. Eu vou colocar uma cadeia alquílica de 10, 12? Não vai dar para nada. Não vai servir para nada isso. Né? Se for só cadeia alquílica, 4, 5, eu posso pôr 2 carbonos de cada lado, um anel no meio. Na verdade, minha dúvida foi mais em relação ao que o agonista estava ficando muito grande. Em teoria, uma cadeia não teria que ser maior? Ou não? Olha, esse negócio do tamanho do agonista não é uma regra. O grupo fenetil aqui foi o maior que a gente viu e deu atividade agonista. Né? Eu não sei exatamente o quão grande, monstruoso ficou a molécula que você propôs. Não é? Mas assim, lembra das características de Lipinski? Drug-like? Fazer uma molécula com uma massa molecular maior que 500 não é uma boa alternativa, considerando o Lipinski. Você quis fazer uma coisa simples, entendi. 4 moléculas. E depois eu que complico a vida de vocês. Uma com uma. Era um exemplo de fusão, ou um exemplo... Gente, não era para fazer um Frankenstein com 4 moléculas, juntar as 4 num só. Ainda mais que do lado de cá, é todo mundo inibidor de acetilcolinesterase. Gente, fármacos híbridos geralmente são de 2. Né? Híbridos é de 2. Tem na literatura exemplos de mais? Tem. Mas se já é difícil fazer uma molécula híbrida que mantenha a ação em 2 alvos, imagine fazer uma molécula que são 3, 4 alvos. Ou que vai se ligar em 4 lugares diferentes do mesmo alvo. Entendeu? Mas eu vou me esforçar na prova tentar fazer alguma coisa assim que atenda a imaginação de vocês. Não, eu já descartei não sei nem quantas questões, não, isso aqui é muito fácil. Depois dessa aí agora eu vou descartar. Não, ridícula essa questão, ridícula. Gente, brincadeiras da parte, vocês querem tirar mais alguma dúvida?